primeiro parágrafo está explicando da onde saiu esse projeto, né, e como que ele começou. E aí no segundo parágrafo está falando da passagem bíblica que a gente usa para estar falando a respeito desse projeto. E na verdade então esse projeto Casa de Paz, ele é um projeto que não foi ideia de uma pessoa, né? Quem começou esse projeto foi o Danilo Figueira, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Conheci ele pessoalmente em novembro do ano passado, um homem de Deus. E um dos motivos pelo qual ele começou esse projeto foi que ele percebeu que a igreja dele, que já estava em células há um bom tempo, já tinha seus 4, 5 mil membros, ele viu assim que às vezes as células elas tinham uma naturalidade, que não deveria acontecer assim, de se acostumar. E aí o termo que ele usa, não vou roubar dele, apesar de me sentir tentado a roubar, mas não vou roubar o termo dele, mas só vou dizer que é da autoria dele, né? O que aconteceu é que a igreja saiu da visão celular para a visão celulite. E é muito fácil isso de acontecer. O que é a visão celulite? A gente começa só a engordar, a gente começa só a desenvolver uma forma de célula que às vezes não é a ideal. E nós sabemos que não é isso que a gente quer células vivas que crescem. E o projeto Casa de Paz, na igreja dele, no conceito dele, serviu para isso, para motivar, impulsionar as células, mudar a estratégia das células, e foi uma bênção. E através do início que ele deu, centenas de outras igrejas na nação começaram a adquirir esse projeto, claro que salvo uma adaptação ou outra para a sua igreja local, mas esse projeto mesmo, ele foi dado por Jesus. Por quê? Porque lá em Lucas capítulo 10 a gente vê o que Jesus fez. A gente vai estudar um pouco disso hoje, tirar princípios lindos do texto de Lucas 10, mas então esse segundo parágrafo está falando disso. O terceiro parágrafo está falando do fruto que foi dado a respeito do projeto que Jesus mesmo criou com os 70 discípulos que ele tinha. E a gente está muito feliz aqui no último parágrafo de ter esse propósito, de trazer pessoas para a família de Deus, para a comunidade cristã, integrar elas na nossa família e poder evangelizar. Então, essa folha você pode guardar, é uma folha que você pode levar, é sua, foi só para você entender um pouco mais o projeto. Então você pode ler com calma, não jogue fora essa folha, leia com calma depois. Mas agora a gente vai então entrar no nosso treinamento específico e prático para o Casa de Paz. Queridos, olha só, hoje o nosso treinamento ele vai ser mais para impulsionar você em entender o coração da visão Casa de Paz. Semana que vem nós vamos fazer uma sessão mais prática a respeito de como nós vamos gestar as casas de paz, como que nós vamos fazer as casas de paz e tudo mais. Então, o meu propósito é que a gente tenha aqui um tempo de ensino de no máximo uns 40 minutos, e daí no final eu gostaria de abrir mais uma vez para perguntas, porque isso é algo novo para a gente. Nós estamos entrando agora pela primeira vez nesse projeto, e eu sei que muitos de vocês aqui estão pela primeira vez recebendo uma explanação mais geral a respeito do que é o programa. Então talvez muitos de vocês possam ter dúvidas, Muitos líderes têm entrado em contato comigo a respeito de questões pessoais da sua célula, e essas questões pessoais eu peço que você talvez volte não pergunte agora, porque talvez a gente não vai conseguir ter tempo. Se você tem um caso específico na sua célula, depois manda um áudio para mim no WhatsApp ou conversa comigo no final da reunião. Mas aí no final a gente vai abrir perguntas assim sobre o que foi falado e também sobre o projeto em geral. Se for uma coisa bem específica da sua célula, se for uma situação, não sei se estou me interpretando bem, mas se for uma situação assim mais geral, que você vê que é mais geral, vamos discutir aqui. Se for bem específico mesmo da sua célula, uma pessoa, Lucas, que é assim, assim, assado, o que eu faço? Aí eu peço que você venha conversar comigo pessoalmente, só por questão de tempo mesmo, para a gente não ir tão longe. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado, mais uma vez, dá um sorriso para ela e diga assim: eu estou sentindo uma paz do teu lado, meu irmão. Você nem começou e eu já estou sentindo uma paz tão grande. Pega a sua mão, abre assim a mão na frente. Agora olha para a mão do teu irmão e diz assim: estou vendo semente de paz aí, meu irmão. Que maravilha. Amém? Vamos lá então, queridos. Bom, algumas perguntas sobre o projeto.
sempre quando a gente vai começar algo novo, a gente tem algumas perguntas que a gente automaticamente faz. Por exemplo, o que esse projeto, quando ele vai acontecer, por que nós como igreja, nós estamos entrando nesse projeto, quem são as pessoas que a gente quer alcançar, como que nós vamos realizar esse projeto, são perguntas que a gente quer responder hoje para você com muita prioridade. Sabe, queridos, Deus, Ele quer levar a gente a amar o princípio da palavra. Então, por causa disso, hoje, nós vamos gastar o nosso tempo aumentando a nossa paixão por essa visão de Deus na nossa vida e que você possa visualizar, não só no reino natural, mas no reino espiritual, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida e nessa igreja nesse tempo. Então, nós vamos abrir em Lucas capítulo 10, verso 1. A gente vai ler esse capítulo hoje e a gente vai tentar entender o que Jesus fez e como que Ele fez. E quais foram os desafios que os discípulos enfrentaram e também como que nós podemos aprender através desse texto. Então, para você que é novo no projeto e você quer uma definição do que são casas de paz, são casas que se abrem para num período de 7 semanas, para que no período de 7 semanas o evangelho seja compartilhado de forma simples e compreensível para pessoas que nunca receberam Jesus ou os que estão afastadas do Senhor. Então, resumidamente, queridos, esse é o significado desse projeto. Ele é mais simples do que você imagina. A única coisa que você precisa, queridos, é de um coração disponível e de um coração que quer isso. Você precisa de um coração assim que deseja por isso e do Espírito Santo. Porque você não precisa de mais nada. É um projeto simples, fácil, mas que vai com certeza transformar a sua vida e a vida de quem for entrar nele. Então vamos lá, queridos. No versículo 1 a gente vê assim, ó, que depois disso designou o Senhor outros 70. Então, gente, esses 70, eles eram novos convertidos. Às vezes, quando a gente vê gente andando com Jesus, a gente imagina já uns camaradas assim, doutorando na fé. Mas não. Queridos, a pessoa que mais tinha tempo de conversão quando Jesus morreu, tinha 3 anos de convertido. Aqui nós estamos no capítulo 10 de Lucas. Aqui, queridos, esses homens, esses 70 homens, eles são novos convertidos. Aí você diz assim, não, Lucas, mas os discípulos de Jesus, eles moravam com Jesus, andavam com Jesus. Mas esses 70 não. Esses 70 eram homens que eles tiveram um encontro com Jesus, aquilo mudou a vida deles, estava tudo novo dentro deles, mas eles já foram enviados. Eu não estou falando aqui que a gente envia pessoas sem maturidade, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo, queridos, que quando o Espírito de Deus está em nós, e quando nós estamos decididos por algo na nossa vida, o Espírito de Deus nos usa. Então, esses 70, queridos, eles eram novos convertidos. E eu tenho certeza, a maioria de vocês aqui não é novo convertido. Eu vejo um ou outro que talvez seja, mas a maioria de vocês já tem uma longa caminhada na fé. Queridos, Jesus, ele tinha 70. Pelo que eu contei aqui, com as folhinhas que a gente distribuiu, a gente está em praticamente 100 pessoas aqui nessa noite. E Jesus, ele enviou esses 70. Olha o que aconteceu. Ele enviou adiante de si, de 2 em 2, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos enviar você de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então tu veja, Jesus aqui, às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e a gente não presta atenção, mas Jesus, ele mesmo inventou um método de evangelismo. Obrigado, Zé, querido. E é o que nós queremos fazer na Casa de Paz. A Casa de Paz, querido, é um método evangelístico que Jesus criou com seus discípulos. Olha o que acontece ali. Versículo 2, e dizia-lhes, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele tinha 70, mas talvez no coração de Jesus ele queria ter 100. Talvez no coração de Jesus ele queria ter 200, ele queria ter 500, mas ele tinha 70. Jesus, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus, ele tinha uma visão de fé. Jesus sabia que o morto ia ressuscitar enquanto ele ainda estava frio no caixão. Jesus, ele tinha entendimento sobre o futuro, ele tinha controle sobre tudo. Mas é interessante como Jesus, no verso 2, ele expressa o seu coração e ele ensina aos seus discípulos, vamos orar para que Deus envie trabalhadores para a colheita. Querido, eu quero dizer para você que você é a resposta da oração de alguém. Hoje você é um trabalhador. E eu tenho certeza que dentro dessa igreja, pastor Hugo, nós temos orado para que Deus envie trabalhadores e você é a resposta de oração. Você é um semeador do reino de Deus, você é a resposta de oração. Você é um trabalhador que foi gerado na oração. E Jesus aqui, ele falou, orem,
para que os trabalhadores sejam enviados. Jesus ele estava já com aquilo na mente dele, estava com o projeto pronto, e ele diz, orem para que mais trabalhadores sejam enviados. Agora, no verso 3, a gente vê, ide, eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Jesus ele começou talvez assustando a gente, né? Porque ele foi sincero, ele diz assim, eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. E os próximos versículos são interessantes, porque Jesus ele continua dizendo assim agora, ao verso 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e ninguém saudeie pelo caminho. Vamos mais um versículo. E qualquer em que entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Então o versículo 3 e o versículo 4, já vamos continuar. Jesus ele está ensinando um princípio, ele não está querendo assustar você, e muito menos ele está querendo dizer assim, alguma coisa que te desanime. Na verdade, Jesus está explicando um princípio que é fundamental, queridos, para esse projeto acontecer. Jesus está dizendo assim, confia em mim. Você não precisa levar nada. Você não precisa confiar no teu poder, na tua sabedoria. Você não precisa confiar no teu curso teológico. Você não precisa confiar no quanto que você estudou, no quanto que você leu. Por mais que isso seja bom e maravilhoso. Mas Jesus ele está dizendo para os 70, não leve isso, não leve aquilo, porque eu vou estar com você. Não coloque a tua cabeça em outra coisa que não seja eu. Queridos, Jesus ele está contigo. E eu creio que, por mais que essa seja uma revelação, digamos assim, que todo mundo já ouviu pelo menos as 80 vezes na vida, nós precisamos aprender a viver essa revelação. Por quê? Porque nós só sabemos que Jesus está conosco quando nós estamos marchando. Queridos, Ele é o nosso general. E eu não sei, mas eu tenho a tendência de acreditar, olhando para a minha própria vida, que enquanto eu não marcho para a guerra, eu não consigo conhecer quem está marchando do meu lado. E Jesus aqui, ele está ensinando para os discípulos, não sei se você conseguiu enxergar aqui nesse versículo, mas ele está dizendo assim, não leve isso, não leve aquilo, não leve as coisas que podem distrair você, não leve as coisas que podem roubar a tua confiança de mim. E ele sim diz, vocês estão indo como cordeiros enviados aos lobos, mas Jesus ele está declarando que a sua própria presença estaria com ele, queridos. Então, da mesma forma eu declaro sobre a sua vida, você não tem noção do quanto o Espírito Santo de Deus vai fazer através de você nesses dias. Você não tem noção, queridos, do quanto que Deus ele vai fazer através de você. O Espírito Santo de Deus, ele mora em você. E é tempo de você descobrir isso. Por mais que isso já tenha entrado na sua mente de forma intelectual, talvez isso ainda não entrou na sua mente da forma que Deus quer que entre. E com certeza, através desse projeto, Deus ele vai vivificar dentro de você a ideia de que o Espírito Santo de Deus mora em você. Queridos, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão ser curadas. Vocês vão ver cura acontecendo dentro das casas. Pessoas vão ser libertas dentro das casas. Nós vamos ver restauração acontecendo dentro dos lares, não porque o pastor Hugo ou algum líder maior foi lá orar, mas porque você impôs as mãos e você orou. Porque o mesmo Espírito que está sobre qualquer homem, ele está sobre você. Inclusive Jesus, ele diz isso, o mesmo Espírito que está sobre mim, agora eu vos dou. É necessário que eu vá para que ele venha. Jesus, ele declarou que a igreja, para ela ser aquilo que ela precisa ser na terra, ele não podia estar aqui. Fisicamente, ele falou, eu preciso ir, os discípulos não queriam que ele fosse, ele falou, eu preciso ir, para que ele venha, porque quando ele vir, ele vai habitar dentro de você. Queridos, não importa onde você vá, ele está contigo. Você pode entrar na casa mais opressa dessa cidade, maior é aquele que está em você, do que aquele que está nesse mundo. Eu não sei como é que você está, queridos, para esse projeto, mas eu estou muito animado, eu estou numa animação total, porque não importa o que a gente encontrar na nossa frente, o Espírito de Deus está dentro de nós. Não tem demônio tão grande, não tem desafio tão grande para o nosso Deus, para que Deus não possa fazer algo. Ainda hoje, ontem à noite, a gente vai fazer Casa de Paz também lá em Curitibanos. Ainda ontem, eu mandei um áudio no WhatsApp para um amigo nosso que está morando lá em Curitibanos, que há um tempo não vem na igreja, expliquei o projeto e falei para ele assim, e aí, você topa a gente fazer na tua casa? Aí a esposa dele ainda não é cristã, mas ele falou, eu vou falar com ela hoje à noite, mas por mim, já pode colocar o nome aí. Mas agora eu casei, eu tenho que conversar com alguém. Então, mas eu creio, queridos, que vai abrir lá. Sabe, e é tão empolgante ver, queridos, que as pessoas querem abrir as casas.
Elas querem receber a paz de Deus. Você vai ser muito bem-vindo na casa, querido. E você vai ser um agente do reino de Deus, uma porta do Espírito de Deus, para que naquela casa haja restauração e salvação. O Espírito de Deus mora em você. Não é à toa que aquele véu se rasgou. Aquele véu se rasgou para dizer assim, ó, agora esse lugar aqui não vale mais nada. Esse tabernáculo aqui agora virou madeira, virou pedaço de pau. Agora o tabernáculo é você. Eu habito em você, eu vou agir através de você. Queridos, e dentro desse entendimento está a ativação que Deus quer fazer na igreja, nesses últimos tempos. Então tu veja, e Jesus ele continua dizendo, se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Jesus ele primeiro manda fazer uma saudação. O perigo, queridos, de a gente ler saudação na Bíblia é que a gente já quer associar com a associação, assim, com uma saudação religiosa que a gente está acostumado a de vez em quando ver, principalmente algumas igrejas mais tradicionais. Mas Jesus ele não era de nenhuma igreja tradicional. Jesus, se ele fez uma saudação, não é porque ele estava inventando um cumprimento. Jesus ele tinha um princípio ali. Volta para mim fazendo um favor num versículo 5, se não me engano. Vamos ver ali. Jesus ele falou assim, ó, quando você entrar numa casa, Jesus está ensinando um princípio, queridos. Lembra? Jesus ele não está ensinando um aperto de mão. Jesus está ensinando um princípio. Por mais que talvez, né, eu sei que com muito respeito eu falo isso, né, muitas pessoas elas adquiriram o hábito, né, de cumprimentar assim, né, a paz do Senhor, paz seja contigo. Não tem nada de errado, isso é uma beleza, é um hábito muito bonito. Mas a gente tem que cuidar para não cair no entendimento que isso é só um cumprimento, não é um princípio. Olha o que Jesus está falando. Quando você entrar numa casa, você é um agente de paz. E você vai estabelecer paz naquela casa. Queridos, você tem o Espírito Santo de Deus. Você vai entrar numa casa que tem o agir de demônios, que tem espíritos malignos influenciando, que tem de tudo aquilo que a gente sabe ou não sabe. Mas o fato de você entrar lá, você é um agente de paz para aquela casa. Se tem demônio, vai ter que sair. Se tem confusão, vai ter que deixar. Porque você carrega o príncipe da paz dentro de ti. E onde você está, ele está indo junto contigo. Não é uma animação total? Não é uma maravilha? Ô irmão, anima. Eu acho que tem uma pessoa que está ao teu lado e ela não animou. Olha para ela e diz assim, ó, você carrega o príncipe da paz. Fala para ela. Anima ela. Amém. Mas olha só, aí Jesus no versículo 6, ele continua falando com seus discípulos. Ele continua falando com os 70. E ele diz assim, ó, se ali houver um homem de paz. O que é um homem de paz? É um homem que recebe a sua paz. Porque você sabe, queridos, existe uma verdade muito triste. E a verdade é que não são todos que vão receber a Cristo. Não é verdade? Eu tenho certeza que muitas pessoas você já tentou e falaram não para Jesus. Talvez um dia, no futuro, elas vão mudar de ideia, mas talvez não. A triste realidade do mundo é que muitas pessoas vão para o inferno. Muitas pessoas vão rejeitar a mensagem da salvação. Mas, sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi, quem faz o milagre é Deus. Mas nós somos a porta pelo qual Deus faz o milagre. Então, se você vai compartilhar o evangelho, quem cuida da salvação é Deus. Se você vai orar com o enfermo, você não é responsável por curar, você é responsável por orar. Quem cura é Deus. Se você encontrar uma pessoa que está possessa de espírito maligno, o teu papel é estender a mão e orar, mas quem vai libertar é o Espírito de Deus. E muitas vezes nós, como crentes, a gente carrega dentro da gente, a gente acha que a responsabilidade é nossa. Por algum motivo psicológico que eu não sei definir agora em 10 segundos, a gente quer acreditar que depende de mim a libertação, depende de mim a salvação. Queridos, de mim só depende a obediência. Quem faz tudo é o Senhor Jesus. E quando a gente deixa Ele fazer, a gente sempre se assusta. Queridos, eu nunca vi uma pessoa que se deixou ser usada por Deus, só fazer aquilo que ela achava que ia conseguir. Sempre é mais, sempre faz mais. Por quê? Porque quando Deus age através de nós, é uma explosão total. Olha só, Jesus continua dizendo, versículo 7, pode passar para a gente um versículo. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Então, Jesus aqui ele está explicando um princípio, o princípio da responsabilidade no plantio. Então, sempre quando você vai semear uma semente,
Você não semeia para você não voltar mais, não é verdade? Você não semeia para você dizer assim, não, vou semear essa semente aqui e que Deus agora cuide. Não. Você semeia, mas você volta. Às vezes você coloca remedinho para a formiga não vir. Às vezes você coloca um pauzinho para firmar a plantinha. Dependendo da cultura que você está lidando, tem um tipo de cuidado. E gente aqui nem planta. Tem planta que é mais tranquila, que é mais fácil. Mas tem umas plantas, minha gente. Tem umas plantas que são enjoadas, né, tio Garda? É uma maravilha. Mas Deus, Ele é capaz de mudar qualquer planta, queridos. O Espírito Santo de Deus, Ele é capaz. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que está redundante, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diz aí, ó. Se Jesus mudou eu, meu irmão, pode ficar tranquilo que qualquer pessoa pode ser transformada pelo Senhor Jesus. Vai ser um sucesso. Não é? Se Jesus me transformou, pode entrar tranquilo naquela casa, porque vai ser mole. Amém? Então Jesus, ele continua, ele fala aqui, ó, no verso, esse mesmo. Quando entrarem numa cidade e forem me recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes. Ó, Jesus, ele começa a curem os doentes. Ele não diz assim, ó, entre lá e veja o que vai dar. Não, ele fala, viu um doente? Ore por cura, declare cura. E se houver, cure os doentes. E se ali houver, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Então, Jesus disse, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam das suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. A gente vai ler até aí. Queridos, então Jesus, ele pega os 70 de forma simples. Você vê, esse discurso aí demorou 1 minuto. Jesus, ele fala isso para os discípulos, que eram 70 novos convertidos, cheios de paixão, mas eram novos. Eles não tinham muita experiência, provavelmente eles nunca tinham feito isso, era a primeira vez que eles iam sair evangelizando, era a primeira vez que eles iam sair fazendo alguma coisa, e eles saem. Vamos para o verso, acho que vamos avançar mais um verso aí, vamos ver se tem os frutos ali, senão a gente conta aqui para ganhar tempo, para a gente não gastar tanto tempo lendo. Mateus capítulo 10, versículo 12. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus está estabelecendo um princípio de julgamento, né? Aí, beleza, vamos pular isso aí também? Pode pular. Jesus, ele está sendo bem, pode pular também. Então Jesus, ele está trazendo aqui, vocês perceberam, né? Ele está julgando, né? Essa parte a gente gosta de pular, né, gente? Percebeu que a gente só gosta de ler aquilo que quer ver? Vamos pular isso aí, meu filho. Agora que a gente quer ler, a gente só quer ler alegria, né? Mas vamos lá. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, na verdade é só aqui, lê ali que eu vou explicar aqui. Eles voltam assustados, porque para ser sincero, para eles ser sincero, nem eles acreditavam muito no que ia acontecer. Eles acreditaram assim, não, vamos lá, a coisa vai ser assim. Talvez alguns deles saíram assim, nossa, mas Jesus, por que não faz diferente, né? De 2 em 2, porque esse negócio... Mas olha como eles voltaram. Eles voltaram cheios de alegria, disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Em outras palavras, eles voltam tão alegres pelo aquilo que eles viram acontecer na frente deles. Eles voltam radiantes. Eles viram milagres acontecer na frente deles, querido. E eu creio, mas eu tenho certeza absoluta, muitos de nós aqui, se não todos, nós vamos ver milagres, queridos. Creia que pessoas vão ser curadas dentro da casa de paz. Você vai entrar naquela casa e vai dizer, Lucas, mas hoje eu não estou tendo um dia bom. Não importa, queridos, porque quem cura é Deus, não é você. Você tá agindo em obediência. Você vai impor as mãos, você vai declarar cura. Você vai impor as mãos, você vai declarar alegria. Você vai entrar em casas, pessoas depressivas, pessoas que estão com dificuldade financeira, mas você carrega a paz de Cristo dentro do teu espírito. E na hora que você liberar essa paz, um milagre vai acontecer. Meu irmão, eu estou tão animado porque o Espírito de Deus, eu creio que o Espírito de Deus estava preparado, ele está esperando o dia que você vai entrar naquela casa. Ele não vê a hora de liberar
sobre a casa que você vai entrar, o milagre de Deus. É Ele que faz, não é eu e você. E os discípulos aqui, eles voltam faceiro. Eles voltam, Senhor Jesus, nossa, foi tão legal, o Senhor fez, o Senhor agiu, o Senhor mudou, o Senhor, como é que pode? A gente não sabia que a gente podia fazer isso, a gente não sabia que era tão fácil, a gente não sabia que ia ser assim. Nossa, se eu soubesse que era assim. Queridos, eles voltaram com tanto ânimo que eles queriam fazer mais, eles queriam fazer mais, eles queriam fazer mais. E assim eu creio que vai ser com a sua vida. Você vai ficar tão animado com aquilo que Deus vai fazer, que você vai querer fazer também. Bom, a gente vai agora abandonar um pouco Lucas capítulo 10 para continuar falando de alguns princípios aqui do projeto. Por exemplo, quais são os 3 principais objetivos da Casa de Paz? O primeiro deles é levar Jesus para as pessoas, é a salvação. Você conhece o versículo? A Bíblia diz, de forma muito clara, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Fala comigo, todos. Lucas, isso envolve todos? Sim, todos. Todos sejam salvos. Então, eu sei que Deus ele nos confia algumas pessoas de forma especial. Existe uma responsabilidade na nossa vida, por exemplo, de orar pela nossa família, de orar pelo nosso próximo, pelo nosso vizinho. Então, claro que Deus ele dá um campo de visão para cada um de nós. Mas o nosso alvo, queridos, são todos. Amém? Esse é o alvo que Deus nos dá. Agora, o primeiro e principal objetivo, então, do projeto é esse: evangelismo. Ganhar pessoas para Jesus, levar pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Qual é o segundo objetivo, queridos? Milagres. Lá em Marcos capítulo 16, abra lá se você trouxe sua Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 17. Olha o que o versículo está dizendo aqui. A gente vai ler o 17 e o 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Queridos, através desse projeto, muitas pessoas vão ser curadas. Mas elas vão ser curadas em 3 áreas. Primeiro, a cura física. Pessoas vão ser curadas fisicamente nesse projeto. Muitas pessoas vão receber restauração no seu corpo, vão ser curadas. Quem está querendo ver Deus agir através da sua vida, uma cura física, aí levanta a mão. Amém? Semana que vem, queridos, não falte de jeito nenhum. Porque o pastor Hugo ele vai estar ungindo a tua vida semana que vem. Então, não falte de forma alguma semana que vem, no segundo dia do projeto. Tá? Porque pastor Hugo, pastor Adair, eles vão estar orando por vocês, pastora Neuci, e eles vão estar ungindo a sua vida. Mas vai haver cura emocional também. Eu creio que Deus ele vai levar pessoas a reatarem casamentos, reatarem relacionamento de pai com filho. A cura emocional ela vai estar presente. E a cura espiritual também. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, 12, versículo 11, vamos abrir lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Olha só que versículo poderoso. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Isso aqui está falando dos heróis da fé, daqueles que se martirizaram pelo reino de Deus. E aqui, queridos, olha o que a palavra está falando. Que esses homens, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E o terceiro propósito desse projeto é a libertação. Então, eu vou continuar falando de cura, mas eu vou colocar a libertação junto para aproveitar o contexto do versículo. Queridos, muitas pessoas, Satanás tem mentido nos ouvidos para que elas fiquem paradas e não usem o potencial que Deus deu para elas. Você lembra que há 2 domingos atrás, a gente ministrou aqui na igreja sobre o renovar das vestes e também o renovar do odre. Uma pessoa, ela pode renovar suas vestes, que fala de caráter, fala de integridade, mas se ela não renovar o seu odre, se ela não renovar a sua mente, ela pode perder aquilo que Deus tem para ela. E o que Deus quer fazer? Deus quer renovar o nosso odre, porque um dos processos de a gente renovar o odre é a gente abandonar a mentira para agarrar a verdade.
E uma das mentiras que Satanás ele tenta colocar na cabeça da igreja hoje é a falta de autoridade. Satanás ele gosta de dizer que você não tem autoridade. Por quê? Porque se você descobre a autoridade que você tem, você vai detonar com ele. Por isso que ele se esforça tanto em mentir na tua cabeça. Agora, olha que coisa mais linda, queridos. Eu quero compartilhar com você agora. Eu sei assim, muitos de vocês podem estar pensando assim: Lucas, olha só, estou gostando, estou me animando com esse projeto, está uma maravilha. Mas eu vou ser sincero, eu ainda tenho um pouco de insegurança, Lucas. Eu ainda fico pensando assim, e se alguém ficar endemoniado? E se tiver um pepino lá dentro da casa? E se eu entrar lá dentro da casa e a casa velha parece mais um centro de macumba? Às vezes você pode ficar um pouco duvidoso, né? A respeito do ambiente que você vai encontrar lá. Então, queridos, eu quero pregar para você agora, que de certa forma ainda tem algum tipo de insegurança a respeito daquilo que você vai encontrar na tua frente. Eu quero falar para você 4 chaves para você ter autoridade e vencer o maligno. Por exemplo, Lucas, como é que eu me torno um bom expulsador de demônio? Como é que eu me torno uma boa pessoa que cura pelos enfermos? Cris, deixa eu dizer para ti, Jesus, ele não dá uma lista assim de coisas para fazer. Quando aparecer uma pessoa endemoniada, primeiro você faz isso, depois aquilo. Jesus, ele nos manda que saia. Jesus, ele fala, repreende o maligno que saia. Jesus, ele deu a aula quando ele falou para expulsar o demônio, e ele deu numa frase, ele falou, manda embora, e deu. Mas, às vezes, a gente fica complicando tanto o processo, e a gente fica acreditando assim que a coisa é mais complexa que a gente imagina. Mas eu quero dar 4 chaves para você agora, para com muito carinho também fazer você ter uma responsabilidade dentro do teu coração. Então a primeira chave para que a gente vença o maligno, independente da forma que ele apareça na nossa frente, é: o sangue de Jesus me capacita a vencer as obras das trevas. Olha o que está no versículo ali. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, que é semeador da paz. O sangue de Cristo está sobre você? Amém? Você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Você é submisso ao Senhor Jesus. Você quer renovar as tuas vestes em vez de só tapear aquilo que está furado. Existe sinceridade no teu coração em você estar debaixo da submissão do Senhor Jesus? Será que existe hipocrisia nos nossos lábios? Quando a gente fala a respeito de Deus, será que quando você entrar naquela casa, você vai estar falando aquilo que tu vive, ou tu vai falando aquilo que está no papel? Então nós temos que ter temor, queridos. É extremamente simples, é extremamente fácil, mas é extremamente sério. Simples e fácil, mais simples do que qualquer outra coisa que Jesus mandou os discípulos fazer. Mas nós temos que ter seriedade no nosso processo. O sangue de Jesus está sobre nós. Nós temos buscado ao Senhor Jesus para Ele ser... Ninguém é perfeito aqui e desculpa desanimar, nunca vai ser. Só quando Jesus Ele mesmo dá um novo corpo para você. Mas será que você está com o teu coração submisso diante de Deus, querendo o Senhor Jesus e se afastando da hipocrisia? Pergunte para você hoje, não precisa responder para ninguém, mas se você tivesse que agora mesmo pegar uma folha e conversar com alguém sobre relacionamento com Deus, conversar com alguém sobre a paz de Deus, será que você está vivendo isso? Porque, queridos, Deus, ele em momento algum, Ele diz que você tem que ser perfeito. Inclusive no livro de João, ele diz assim, essas coisas eu vos escrevo para que você não peque, mas se todavia pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que Ele não só perdoa, mas purifica de todo pecado. Jesus está estabelecendo aqui um padrão da cultura do reino. Ele está dizendo, eu sei que o esforço é para que a gente não caia, mas nós que somos santos, quando nós caímos, nós temos um advogado, nós temos um recurso, nós nos levantamos, nós não ficamos caídos. Queridos, então a primeira coisa que eu te falo hoje com muito carinho, você é um semeador da paz. Deus precisa de você. Eu sei que Deus é todo soberano, é poderoso, mas Ele mesmo, Ele disse, como crerão se não há quem pregue? Como eles crerão se não forem enviados? Você está sendo enviado, queridos. Casa de Paz é um projeto totalmente 100% bíblico. Princípios da palavra sendo colocados em ação dentro da igreja. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é, com temor, perguntarmos se o sangue de Cristo está sobre nós. Amém? Lembra, sangue de Cristo não é você ser perfeito, mas sangue de Cristo é você ter temor no seu coração. Será que eu sou hipócrita?
Ou será que eu tenho buscado com todo o meu coração viver aquilo que eu prego? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse. A segunda é integridade de caráter e fechar as brechas. Porque a autoridade no reino espiritual leva em conta aquilo que está dentro do seu espírito. O grande problema é que às vezes a gente não entende que se a própria Bíblia diz que as nossas batalhas elas são espirituais. Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra aquela pessoa que vai estar na tua frente, a tua luta não é contra aquele marido cabeça dura que não quer saber de mudar, a tua luta não é contra aqueles filhos rebeldes da casa que não querem ouvir e obedecer os pais, a tua luta não é contra pessoas, a tua luta é contra principados, potestades, espíritos malignos que estão influenciando, claro, através da abertura de porta da vida delas, mas que estão influenciando para destruir aquela casa. A tua luta é espiritual. E muitas vezes a gente de forma simples não compreende que as nossas armas são espirituais. As nossas armas não são carnais. Eloquência não vai te ajudar nessa guerra. Preparo no sentido assim, não que isso não vai te ajudar no sentido prático, mas somente isso não vai garantir para você vitória. O que vai garantir para você vitória, queridos, é se você, no seu espírito, você está armado. Lucas, para de me assustar e me fala melhor que isso. Queridos, resumidamente existe algo dentro de você que precisa ser tratado, que está escondido? Existe algo dentro de você que está contra a palavra de Deus? Mais uma vez eu repito, queridos, nenhum de nós somos perfeitos. Você não precisa ouvir isso que eu estou te falando com entendimento assim errado, achando que, nossa, Lucas, é um peso grande esse que você está falando. Não, queridos, isso é a vida cristã. O que é uma brecha? Quando a gente lê a palavra brecha na Bíblia, a Bíblia está falando de rupturas que fazem aquilo que está dentro sair para fora, ou aquilo que está fora entrar para dentro. E esse é o problema de uma brecha. A brecha, por ela estar ali, ela não faz nada. O problema da brecha é que aquilo que estava dentro sai, aquilo que está fora entra. Esse é o problema da brecha. Então, se você quiser ser prático, esse é um termo que os crentes gostam pra caramba de usar. Nossa, está em brecha. Na verdade, o termo que a gente usa é o seguinte: uma brecha faz o Espírito de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus está na tua vida, cai fora e faz algo que não é de Deus, do Espírito das trevas entrar. Então, se você quer ser prático a respeito do fechamento de brecha, você tem que se perguntar: existe alguma atitude ou mentalidade minha que está fazendo vazar de mim aquilo que Deus colocou e entrar em mim aquilo que Deus não quer? Essa é a pergunta. E se você for sincero na resposta, você não precisa de uma grande discernimento espiritual para você ver se existe uma brecha ou não, porque é extremamente simples. Então, ore e avalie a sua vida. Davi, usando as palavras de Davi dizia: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se em mim há algum caminho mau. Isso é você fechar as tuas brechas. É você ter temor diante de Deus. É você não entrar numa casa sendo que você acabou de tratar mal a tua esposa. É você não entrar numa casa para dizer que você é um semeador da paz, sendo que você está tendo uma vida escondida. Amém? Então, nós temos que ser uma igreja responsável. Mais uma vez eu digo, queridos, é simples e fácil, mas é muito sério. Eu e você, nós temos que buscar caráter diante de Deus. Nós temos que dizer: Senhor Jesus, o que em mim a gente tem que averiguar aqui? Seja íntegro, feche as suas brechas. Não seja leviano com respeito às brechas. Porque eu repito, brecha faz aquilo que é bom que está em você sair, e aquilo que é ruim que está fora de você entrar. E é isso que a gente não quer, não é? Qual que é o terceiro? Está debaixo de autoridade. Então você está debaixo de autoridade. Se você está aqui, você está debaixo de autoridade. A gente não crê em ministério que não. Jesus, ele envia os discípulos, ninguém se enviou. Entendeu? Você está sendo enviado. E mais uma vez, querido, não é querer bajular você, mas eu estou muito feliz de você estar aqui. Mas eu estou muito feliz. Porque você disse sim, não só para Deus, mas disse sim para o pastor Hugo, disse sim para a sua liderança. E quando você faz isso, você está debaixo de autoridade. E o fato de você estar debaixo de autoridade, só isso já protege você. Os 70, você viu o que eles falaram quando eles chegaram? Eles voltaram cheios de alegria, eles falaram assim: ó, Jesus, os demônios, eles saem em seu nome. Porque eles tinham sido enviados.
Claro que você não vai chegar lá na casa e dizer, ó, em nome do pastor Hugo. Não faz isso. Você está indo em nome de Jesus. Mas você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida, que é o pastor Hugo, e ele está enviando você. Ele está dizendo assim para Jesus, ó, Jesus, eu a garanto. Entendeu? Ele tá assinando ali o teu envio. E isso é muito importante. Porque uma pessoa que se envia, se auto-envia, e ela não quer andar debaixo de autoridade espiritual, é uma pessoa que Satanás não respeita. Satanás respeita quem entende o princípio da palavra de Deus. Todo espírito independente, ele revela um espírito de rebeldia por trás. Toda independência, a raiz é a rebeldia. Então, isso é uma coisa que protege você. Você está debaixo de autoridade. E por último, testemunho pessoal, o versículo ali, ó. E pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Então, o seu testemunho pessoal, ele é o que mais tem autoridade no reino das trevas para gerar vida e fé. Lucas, seja bem prático. Faz de conta, querido, você jovem que está aqui, você vai entrar num lar, de repente você descobre que aquela pessoa que estava lá está passando por uma coisa que você já passou. E aí você vai ter oportunidade de dar o teu testemunho. E quando você liberar o teu testemunho, você vai ver que o teu testemunho ele tem um poder sobrenatural de gerar fé e repetir o milagre na vida da pessoa. É poderoso. Queridos, eu creio que muitos de vocês aqui, você vai ter oportunidade de contar teu próprio testemunho na área que a pessoa está precisando de ajuda. Talvez teu casamento já teve muita luta. E não que hoje esteja perfeito, não carregue esse peso, todo mundo está trabalhando, mas você já tem muita coisa boa para contar, não tem? E você entra dentro da casa e você diz, ó, vou te dizer uma coisa, deixa eu te contar meu testemunho. Por quê? Porque o testemunho ele tem autoridade espiritual. O testemunho ele tem autoridade. Pense, queridos, eu sei que você tem que sair do natural para você entrar numa esfera espiritual, mas olhe como isso é verdade, como isso é real. A Bíblia diz, querido, que o testemunho é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Cristo. É toda vida que você compartilha algo que aconteceu com você, na atmosfera você libera a fé para que aquele testemunho se repita na vida de outros. Então, cada vez que você entrar numa casa, não se concentre em contar testemunhos que você leu em livros, mas se concentre em falar da tua própria vida. Porque a tua vida carrega autoridade espiritual. O teu testemunho carrega autoridade espiritual. Da mesma forma, se você conta uma coisa que não é verdade, não carrega autoridade espiritual. Se você fala assim, na verdade, minha vida era assim, assim, assado, mas na verdade a tua vida ainda é. Então aquelas palavras não carregam autoridade espiritual sobre Satanás. Amém? Então vamos recapitular aqui. O que te dá autoridade no reino espiritual? O sangue de Jesus sobre a sua vida, integridade de caráter na atitude de fechar as brechas, e você entender o que é brecha, está debaixo de autoridade, e você está debaixo de uma autoridade, e testemunho pessoal. Aí, meu irmão, pode ficar, encapetar, pode acontecer o que for lá. Se você tiver essas 4 coisas aqui, você vai manter o pulso firme, você vai até dar um sorriso, você vai estender a mão e você vai declarar uma palavra de autoridade sobre aquela situação. E você vai ver o poder de Deus agir. Você vai até se assustar, te garanto. Eu sei que eu estou falando isso assim, queridos, não é nem só para a casa de paz, é para a tua vida. Amém? Eu sei que muitos de vocês nem vão viver esse tipo de coisa, mas se por acaso viver, Deus te der a oportunidade, Deus te der a cereja do bolo de você viver experiências desse tipo aí no projeto, você vai ver uma maravilha acontecer na sua frente, o poder de Deus se manifestar e agir através de você, como nunca antes você achou que ia acontecer. Amém? Vai vir gente no final desse projeto assim, entrando na igreja assim, ó. Pastor Hugo, estou querendo abrir um ministério de libertação. É de tanto que você vai ver gente se liberta, ser transformada, Jesus fazendo e agindo. Amém, queridos? É uma maravilha. Isaías capítulo 61. Estamos quase finalizando. Isaías capítulo 61, verso 1 a 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me
Eles percebem? O verbo está onde? Está no passado. Você já é ungido. Toca na mão da pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó, sente a unção, meu irmão. Na minha vida aí. Está sentindo a unção? Fala para ela, está sentindo ou não? O negócio está só crescendo aqui, meu filho, fala para ela. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eis, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Vamos ler mais 2 versículos? Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Queridos, eu vejo que esses 3 versículos aqui, eles descrevem o resultado da casa de paz. Deus ungiu você para que tudo aquilo aconteça. Queridos, você não está entrando numa batalha para você vencer, a batalha já está vencida. Já está conquistado. Não entra na casa pensando assim, nossa, agora vai começar uma luta. Não, você já entra assim, ó, já está vencido. Você só veio para pegar o prêmio, você só veio para pegar a colheita. Você está entrando lá com a autoridade de Cristo para trazer à existência aquilo que já no reino espiritual aconteceu. Porque Cristo morreu por cada um de nós e a gente pode ter essa confiança plena dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, que Deus ele está conosco. Queridos, é uma maravilha total. Deus vai usar a sua vida de forma grandiosa nesses dias. Eu quero animar você de verdade de coração, porque vai ser um avivamento na sua vida e nessa igreja. Então, queridos, como que nós vamos fazer? Eu queria convidar você a você começar a orar por esse projeto. Então, na sua célula, ore por esse projeto. Quando você está almoçando, ore por esse projeto. Quando você vai fazer o teu devocional, ore por esse projeto. Se você é um semeador da paz, eu sei que você é, eu quero desafiar você a jejuar 1 vez por semana por esse projeto. Desde essa semana, queridos. 1 vez por semana, separe um dia para você especificamente jejuar e orar por esse projeto. Queridos, porque Deus, ele não precisa mudar, mas quem precisa mudar somos nós. E o Espírito de Deus, ele quer crescer dentro de nós. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas eu vou repetir, é simples, é fácil, mas é sério. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que olhar para a palavra de Deus com carinho, nós temos que entender que nós precisamos nos encher demais de Jesus. Quem precisa se encher demais de Jesus, querido? Você reconhece com toda humildade, você não precisa se encher mais de Jesus. Eu preciso de mais de Jesus na minha vida. A gente precisa de mais de Jesus. A gente precisa mais do Espírito de Deus fluindo em nós. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, eu gostei muito. Nunca, queridos, nunca você vai chegar num nível tão baixo de humildade que não tenha mais um degrau para você ir. Deus, Jesus, essa é a beleza do caráter de Cristo. Jesus, o homem mais poderoso que já passou pela terra, também foi o mais humilde. Moisés, ele era o homem que carregava o maior poder em todo aquele povo, mas a Bíblia diz, você já leu esse versículo, que ele era o mais humilde de todos. Amém? Então, a gente vê que no reino, sempre poder, verdadeiro poder, está alinhado com humildade. Verdadeiro poder no reino de Deus, sempre está alinhado com humildade. Jesus foi o mais poderoso e foi o mais humilde. Outro que a gente lembra, que a Bíblia fala de forma clara, Moisés, um dos homens que carregou mais poder nessa terra de Deus, e a Bíblia o chamou de o homem mais manso e humilde de toda Israel na época. Então, queridos, a nossa humildade, sabendo, reconhecendo que Jesus Cristo ele vai à nossa frente, é aquilo que nos capacita a carregar grande poder. Amém? Então, creia que humildade não é você ser assim, não vai acontecer muita coisa. Não, isso não é humildade, isso é falta de fé. Humildade é você entender que você depende, que é Ele que está fazendo através de você, que a coisa está ganha, está vencida, mas é Ele que faz através de você. Quanto mais cresce o seu poder, mais a sua humildade precisa ser relevante dentro do teu espírito, dentro do teu coração.
Não é uma maravilha? É uma maravilha, minha gente. Olha para a pessoa que está do seu lado com um sorriso bem grande, está chato, mas e olha para ela e diz assim, ó, é uma maravilha, meu irmão. Imbatível, não tem melhor. Filé mignon ao molho 4 queijos, meus irmãos. É uma maravilha. E Deus ele está fazendo isso aqui nessa igreja, queridos. Estou tão feliz pelaquilo que Deus vai fazer. Bom, como é que vai ser então? Agora nós vamos finalizar essa sessão e nós vamos abrir aqui para perguntas. Claro que hoje você viu que nosso treinamento ele não foi nada prático, né? Mas ele foi totalmente importante, amém? Para que o Espírito de Deus ele traga esse espírito na sua vida que ele quer colocar. Mas pode ser que você tenha alguma dúvida, alguma coisa no geral que a gente possa te ajudar também, tá? Mas deixa eu já explicar. Então, hoje em específico, queridos, a gente não teve a sessão das 10, porque é feriado. Quando a gente marcou até aqui, eu não lembrei que era feriado, então hoje que eu avisei, né, que a sessão das 10 não ia ter, porque não tem porquê, né? A gente faz a sessão das 10 para quem estuda e trabalha à noite. Então, hoje, até onde eu sei, ninguém está estudando e trabalhando. Então, até eu vou esperar aí, talvez até as 10 para ver se alguém aparece, porque se alguém aparecer, a gente vai ter que fazer de novo, né? Não tem problema. Mas semana que vem vai ter, tá? Então, se eventualmente você estuda ou trabalha, ou por qualquer motivo que seja, você não possa estar aqui às 8, nós vamos te esperar aqui às 10. Então, na semana que vem, a sessão ela vai ser muito prática. A gente vai trazer a mensagem, a gente vai entregar para você se familiarizar, a gente vai ensinar para você como é que vai ser o sistema de gestão, de acompanhamento, como que você, semeador da paz, vai ser acompanhado nesses dias, como que a gente vai conseguir ajudar você em todos os sentidos possíveis. A gente vai falar de agenda, a gente vai falar de material, a gente vai falar de kit para semeadores, a gente vai falar de situações específicas das células também. A gente vai trazer todo um novo aparato aí de informações para estar capacitando você. Vamos falar da reunião, como que a reunião é, vamos ensinar minuto por minuto como é que a reunião vai ser. Mas, queridos, é uma simplicidade assim que chega a assustar. Mas é importante a gente fazer sempre a mesma coisa, né? Isso que é importante. Eu acho que semana que vem vai até ter um teatrinho para a gente aí, bem engraçado, para a gente aprender bem assim o que é casa de paz mesmo. Tá bom?